Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Programação Orientada a Objeto. E para fechar, né, essa parte sobre aprofundamento sobre classes e objetos, sobre esses conceitos de classe e objeto, nada mais como não é melhor do que um exercício sobre o último assunto que a gente viu, que foi a sobrecarga de métodos. Como seria criar uma classe com 2 métodos para calcular a distância? Métodos, quando eu falo 2 métodos, poderia pensar 2 métodos com nomes distintos? Não, eu quero que você implemente uma sobrecarga aqui. Para isso, eu peço que vocês criem uma classe ponto com 2 atributos e métodos acessórios. Métodos acessórios getSet, tá, gente? Então, essa classe ponto ela vai ter 2 atributos x e y, que são as coordenadas x e y. E você vai criar os métodos sobrecarregados que calculam a distância entre o objeto ponto e um outro ponto. Então, dado o objeto que você que está recebendo a mensagem, então tem um objeto que está recebendo a mensagem. Esse objeto está recebendo a mensagem, eu quero que ele calcule a distância dele, ou seja, ele tem um xy, para um outro objeto ponto. Agora, quem é esse outro objeto ponto? Bem, eu poderia representar esse outro objeto ponto como um outro objeto de fato. Então aqui eu coloquei distância xy ou distância ponto. Se for distância ponto, então imagine que eu estou recebendo como parâmetro nesse método um outro ponto, um outro objeto ponto. Se for distância xy, eu estou recebendo só os valores dos atributos x e y desse outro ponto. E aí eu quero que vocês calculem o resultado dessa distância entre esses dois pontos. Como é que vocês vão calcular essa distância? Bem aqui do lado, eu deixei um esquema de como seria a fórmula para vocês calcularem a distância entre dois pontos. Então, dado um ponto A e um ponto B, esse ponto A tem um xy, o ponto B também tem um xy. A distância seria esse DAB, né? Então é a raiz quadrada do quadrado da diferença entre o x e entre o y. Na soma dos quadrados da diferença entre o x e o y. Então está aqui a fórmula, está aqui o esquema para vocês raciocinarem. O que vocês vão precisar fazer? Pesquisar um método tanto em Python quanto em Java que calcule a potência, calcule a raiz quadrada. Isso é o que vocês vão ter que pesquisar por fora, né? E também criar uma classe que ilustre a utilização desses métodos aqui de distância. Então, criar uma classe programa principal que instancie 2 pontos e imprima a distância entre esses pontos, usando cada um dos métodos sobrecarregados. Ou seja, na primeira impressão que você vai fazer, você vai chamar o método distância dessa forma, e na segunda impressão você vai chamar o método distância dessa outra forma. Se quiser tornar ainda mais rico o exemplo, coloque o xy de cada ponto. Aí vai ficar mais bacana. É isso aí, pessoal. Boa sorte.